Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós finalmente falaremos então sobre aquele assunto que todo mundo adora, muitos têm medo, mas vocês verão que é muito fácil, que é o mol. Pessoal, o mol nada mais é do que uma quantidade. Da mesma forma que nós compramos ovos em dúzias, e nós sabemos que uma dúzia equivale a 12 unidades, o mol é a mesma coisa. O mol é uma quantidade, é uma forma de agrupar uma certa quantidade, um certo número de unidades. Mas é claro que o mol vai ser um número muito grande, porque o mol é utilizado para tratar de coisas bem pequenininhas, como átomos, elétrons, prótons, moléculas. Então, quando nós tratamos das partículas elementares, o mol é uma quantidade muito conveniente. E eu vou mostrar já para vocês o porquê disso. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o mol. Lembram-se que nós vimos que para a unidade de massa atômica nós pegávamos aqui um átomo do carbono 12, daquele isótopo do elemento carbono que tem número de massa igual a 12U ou 12 unidades de massa. 1/12 do átomo de carbono 12 era então o padrão que nós utilizávamos para comparar a massa dos outros átomos. Bom, mas no dia a dia, na prática, nós não trabalhamos com um ou dois átomos, não é isso? Então, como nós utilizamos lá o átomo de carbono 12 para criar o padrão das massas atômicas, alguns cientistas pensaram o seguinte: como nós precisamos então ter uma quantidade relevante de átomos para que nós possamos manipular no dia a dia, qual seria então o número de átomos de carbono 12 que seriam necessários para eu ter agora não 12 unidades de massa, que é a massa de um único átomo, mas sim 12 gramas de carbono. Então, quantos átomos seriam necessários, quantos átomos do carbono 12 eu preciso ter para então ter 12 gramas desse elemento, 12 gramas de carbono? E aí, a esse número foi dado o nome de mol. O mol, então, é a quantidade de átomos de carbono 12 que são necessários para que nós tenhamos 12 gramas de carbono. Olha só, vou mostrar para vocês melhor aqui na tela. Então, pessoal, eles imaginaram uma quantidade ainda N de átomos que iriam representar, então, 12 gramas do carbono 12. E aí, a esse número ainda, que nós ainda estamos chamando de N, de átomos de carbono 12, que são necessários para uma massa de 12 gramas de carbono, eles deram o nome, então, de mol. Então, o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 12 gramas de carbono 12. Mol nada mais é, então, que esse número de átomos de carbono 12 que são necessários para que eu tenha 12 gramas desse elemento do carbono 12. Então, olha só que tranquilidade. Eles imaginaram um número que seria essa quantidade de átomos para eu trabalhar não agora com 12 unidades de massa atômica, que é um número muito pequenininho que nós não podemos ver na realidade, e sim com 12 gramas da substância, essa sim uma quantidade que nós podemos aí medir e trabalhar no laboratório. Então, esse número eles deram o nome de mol. Só para vocês saberem, mol em latim significa quantidade. Então, mol nada mais é do que um monte, uma quantidade. E aí, aproveito para contar para vocês que molécula significa pequena quantidade. Tá legal? Vamos ver então, pessoal, como esse número é importante para nós. O que é que eles descobriram a mais sobre o mol? Quanto vale um mol? Um mol, na realidade, vale esse número aqui, olha só. 602 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 zeros depois aqui dos 602. Em notação científica, nós vamos representar o mol como 6,02 vezes 10 a 23. Mas qual é a unidade do mol? O mol não tem unidade a princípio, pessoal. O mol ele é apenas uma quantidade, igual a uma dúzia. Um mol pode ser um mol de qualquer coisa. E a esse número, então, foi dado o nome de constante de Avogadro. Pessoal, esse número é tão grande, mas tão grande, que se nós começássemos a contar a partir do 1, contando um número por segundo, 1, 2, 3, nós demoraríamos
mais de 190 trilhões de séculos para contar todos os números aqui que compõem essa constante de Avogadro. E aí, pessoal, descobriram-se algo foi descoberto sobre o mol que é muito interessante. Na verdade, aquela quantidade de átomos que eu preciso do carbono 12 para ter 12 gramas de carbono é a mesma para todos os átomos. Então, se eu pegar ali qualquer átomo e pegar a sua massa atômica, eu vou ter que, se eu tiver essa quantidade aqui, esse número de átomos, eu vou ter a massa atômica agora não mais em unidades de massa, mas sim em gramas. Olha só então que número fantástico para nós trabalharmos aqui no nosso dia a dia. Olha só, pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos então. Nós podemos utilizar o mol para qualquer coisa. 1 mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E assim por diante. 1 mol de íons contém essa quantidade de íons. 1 mol de elétrons contém essa quantidade de elétrons. O mol em si é apenas uma quantidade. E nós veremos que na maioria dos exercícios eles vão arredondar e vão dizer para nós trabalharmos com o mol apenas como sendo o número 6 vezes 10 a 23. Tá legal? Mas aí o exercício vai dizer para nós. Então vamos ver agora o que é a massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol de qualquer coisa. Olha só, como eu disse para vocês, no caso dos átomos, por exemplo, nós sabemos que 1 mol daquele átomo tem a mesma massa do que o próprio átomo tem, só que não expressa em unidades de massa atômica, mas sim expressa em gramas. É o caso do carbono. O carbono, um átomo de carbono, ele tem massa 12 unidades de massa atômica, 12U. E qual é a massa de 1 mol de átomos do carbono 12? 12 gramas. Bem fácil, isso vai valer para todos os elementos. Vamos ver? Como eu disse para vocês, a massa molar, então, que é representada por um M maiúsculo, é a massa em gramas de 1 mol da substância, podendo ser uma molécula, um átomo, um íon ou qualquer outra coisa. Olha só, vamos ver então aqui um exemplo da molécula do dióxido de carbono, que é composta aqui por 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Vamos calcular, em primeiro lugar, as massas atômicas e também a massa molecular. Olha só, nós sabemos que o átomo de oxigênio tem massa 16 unidades de massa. O carbono, então, vamos somar aqui a massa do carbono, que é 12 unidades de massa atômica. E o segundo oxigênio, então, claro, vai ter também 16 unidades de massa atômica como sendo a sua massa. Se eu somar a massa, então, desses 3 átomos, nós já vimos isso na aula passada, eu vou chegar aqui a 44 unidades de massa atômica, que nada mais é do que a massa molecular. E agora, vamos calcular a massa molar desses átomos e também a massa molar dessa molécula? A massa molar, nós sabemos, é a massa de 1 mol de cada uma dessas substâncias. Olha só, se um átomo de oxigênio pesa 16 unidades de massa, qual vai ser a massa de 1 mol de átomos de oxigênio? Então, a massa molar vai ser exatamente a mesma massa atômica, só que agora expressa em gramas. Então, 1 mol de átomos de oxigênio vai ter massa molar, então, 16 gramas. Vamos somar aqui agora com a massa molar do carbono. Se um carbono tem 12 unidades de massa, qual é a massa de 1 mol de carbonos? 1 mol de carbonos vai então ter a massa 12 gramas. E é claro que nós já vimos para o oxigênio 16 gramas, somando tudo isso daqui, eu vou ter agora 44 gramas. Então, uma molécula de dióxido de carbono tem massa 44U. E 1 mol de moléculas vai ter massa 44 gramas. Então, o mol, pessoal, é uma unidade muito conveniente para nós trabalharmos, porque a gente sai da unidade de massa atômica, que é algo muito pequeno, para a massa em gramas, que aí sim é algo que nós podemos manipular no nosso dia a dia. E aí nós podemos então utilizar a massa molar sempre em gramas por mol, não é isso? Se 1 mol tem 16 gramas, eu sei que a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. A massa molar do carbono vai ser quanto? Vai ser 12 gramas por mol. E a massa molar da molécula do dióxido de carbono
vai ser então 44 gramas por mol. Viram só? Então é sempre assim, pessoal. Quando nós trabalhamos com a massa molar, é a massa de 1 mol. Então nós podemos dizer 1 mol de oxigênio tem massa 16 gramas. Ou então nós podemos generalizar e dizer que o oxigênio tem massa 16 gramas por mol. Ou seja, em cada mol de oxigênio, a massa vai ser 16. E aí eu posso sempre trabalhar aí com regras de 3. 2 mols vão ter então, qual é a massa que 2 mols de oxigênio vão apresentar? Claro que vai ser 2 vezes 16, ou 32 gramas, tá legal? É por isso então que o mol é muito utilizado. Vamos ver então alguns exemplos, pessoal? Olha só. Quantos mols de moléculas correspondem a 132 gramas de dióxido de carbono? Olha só, o CO2. E ele nos deu aqui as massas atômicas do CO2. Então, pessoal, vamos lá, vamos relembrar como é que nós calculamos, então, a massa molar do CO2, não é isso? O CO2, então, ele é composto aqui pelo carbono, que nós estamos vendo aqui tem massa igual a 12, mais 2 átomos de oxigênio, então cada oxigênio tem massa igual a 16. Nós sabemos, então, que nós vamos ter a massa do CO2 sendo 12, mais 2 vezes 16, que é 32. Isso é igual, então, a 44 gramas. Ou, se preferirem, o CO2 apresenta massa 44 gramas por mol. Só que olha só, pessoal, ele me deu 132 gramas. Então, se eu sei, então, que 1 mol de CO2, vamos fazer aqui, então, uma regrinha de 3, olha só. 1 mol de CO2, nós sabemos que tem massa 44 gramas. Só que ele quer saber quantos mols de CO2 eu tenho em 132 gramas. Então, vamos fazer aqui a regrinha de 3. Lembre-se, olha só, massa sobre massa e mol sobre mol, sempre as unidades uma em cima da outra, não é isso? E aí, como eu não sei aqui, nós vamos chamar aqui de x. Fazendo, então, essa multiplicação cruzada, nós vamos ter, então, 44x é igual a 132 vezes 1, que é 132 mesmo. Esse x, portanto, vai ser o quê? 132 dividido por 44. Se vocês fizerem a conta aí, pessoal, vocês vão ver, então, que 44 aqui e 132, nós podemos simplificar de 1 para 3. Então, o x aqui é igual a 3. 3 o quê, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nas unidades. Olha só, eu não tenho grama com grama aqui, eu posso cortar, então, a grama, porque eu tenho grama em cima de grama. E então, sobrou o quê? Mol de CO2. Então, nós vamos ter aqui o quê? 3 mol de CO2. Pronto. Essa, então, era a resposta aqui do nosso primeiro exemplo. Quantos mols de moléculas correspondem a 132 gramas de dióxido de carbono? Então, em 132 gramas de dióxido de carbono, eu vou ter 3 mol de CO2. E aí, pessoal, nós também poderíamos ter chegado nessa conta se nós utilizássemos essa formulazinha aqui, que nos diz que a quantidade em mols, então esse N aqui representa a quantidade em mols. Então, essa quantidade é dada pela divisão entre a massa, sabendo-se que essa massa vai estar em gramas, pelo M maiúsculo. Lembram-se que nada mais é do que a massa molar, que é dada em gramas por mol. Então, essa fórmula aqui também pode ser utilizada. A quantidade em mol nada mais é do que a massa, olha só nesse caso, nada mais é do que o 132 aqui, que era a massa, dividido pela massa molar. A massa molar, nós sabemos, é 44 gramas. Então, olha só, eu tinha 132 gramas dividido por 44 gramas por mol. Eu posso, então, cancelar aqui os gramas, não é isso? Esse meu N, então, nada mais vai ser do que a massa em gramas que eles me deram pela massa molar, que era 44 gramas. E aí nós já vimos que a unidade do N
vai ser o quê? Se eu cancelei os gramas, vai ser então mol. E eu vou ter aqui uma quantidade X em mol. Tá legal? Então essa formulazinha aqui também pode ser utilizada para quem não lembrar, não quiser fazer a regra de 3, mas o resultado dá sempre o mesmo. Vamos fazer então mais um exemplo? Olha só. Quantos átomos de hidrogênio há em 4 mol de moléculas de H2? Olha só, pessoal. Eu sei então que em uma molécula de H2, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 átomos de hidrogênio, não é isso? Uma molécula não é composta aqui por 2 átomos? Olha a atomicidade do hidrogênio aqui. Então, uma molécula tem 2 átomos. Eu não posso multiplicar por mol dos dois lados? Sempre que eu multiplico dos dois lados, eu não altero a proporção, não é isso? Então, eu posso dizer, olha só, que 1 mol de moléculas vai ser, então, equivalente a 2 mol de átomos. Só que ele quer o quê, pessoal? Ele quer saber quantos átomos há em 4 mols de moléculas. Então, olha só, se eu tenho 1, vamos ver então em 4 mol aqui, né? 4 mol de moléculas, que é o que o exercício nos pede, nós teremos aqui X mol de átomos. Vamos fazer essa conta então, multiplicando em cruz. X vezes 1 é X e 2 vezes 4 é 8. 8 o quê? Mol de moléculas eu posso cancelar, então sobrou o quê? Mol de átomos, não é isso? Esse X vai estar em mol de átomos, então eu vou ter 8 mol de átomos do hidrogênio. Só que ele não quer em mol, pessoal, ele quer saber quantos átomos de hidrogênio há em 4 mol. E é fácil, se eu sei que 1 mol é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23, se eu tiver, então, 8 mol nesse caso, nós teremos aqui X. Fazendo essa continha agora, X vezes 1 é X, e 8 vezes 6, nós sabemos que é 48 vezes 10 a 23. Podemos colocar isso aqui em notação científica, que fica mais bonito, né, pessoal? Lembram-se, a notação científica, nós utilizamos sempre números que vão de 1 a 10. Então, aqui para 48 entrar em notação científica, nós vamos ter que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Esse x aqui, então, vai ser o quê? 4,8. E aí, olha, eu não diminuí o número, eu não desloquei a vírgula para a esquerda, então eu vou aqui aumentar aqui o expoente para 24. A vírgula andou uma casa para a esquerda, eu aumento o expoente 24, porque eu estou multiplicando agora por mais 10. Não é isso? Se eu multiplicar aqui por 10, eu vou ter de novo 48. Então, isso daqui, pessoal, nos dá que nós vamos ter 4,8 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Então, nós vamos ter 4,8 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio em 4 mol de moléculas de H2. Vamos fazer mais um exemplo, pessoal? Olha só. Quantos elétrons há em 100 gramas de cálcio? Ele deu para nós aqui o número atômico do cálcio, que é 20, e o número de massa do cálcio, que é 40. Vamos ver então, pessoal, agora olha só, ele quer quantos elétrons há e ele nos deu aqui uma certa massa de 100 gramas de cálcio, não é isso? Bom, vamos começar calculando quantos elétrons eu tenho em um átomo de cálcio. O cálcio aqui, conforme ele nos falou, ele tem número atômico igual a 20. Se o número atômico dele é 20, nós sabemos então que ele vai ter 20 prótons. E é claro que nós sabemos que num átomo neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons, então eu vou ter também aqui 20 elétrons. Olha só o que nós então já podemos deixar aqui guardado para nós utilizarmos já já. Em um átomo de cálcio, então em um átomo, eu vou ter exatamente 20 elétrons. Pronto, vamos guardar essa informação e vamos agora então trabalhar com a massa. Qual é a massa de um átomo de cálcio, pessoal? Olha só, um átomo de cálcio
tem massa 40 unidades de massa. Está ali, é um dado do problema, não é isso? Eu posso colocar o 40 que nos foi informado. Então, um átomo de cálcio tem massa 40 unidades de massa. Qual vai ser a massa de 1 mol de átomos, pessoal? Lembram-se que 1 mol, então, 1 mol vai ter o quê? Os mesmos 40, mas não mais unidades de massa, e sim em gramas. Nós sabemos que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Se 1 mol possui 40 gramas e ele quer 100 gramas, vamos então descobrir quantos mols de cálcio nós temos em 100 gramas. Então vamos colocar aqui, olha só, 100 gramas, e aí vamos tentar descobrir quantos mols isso corresponde. Olha só, pessoal, eu posso cortar aqui os zeros, não é isso? Vamos cortar os zeros para facilitar as contas. Então, multiplicando em cruz, eu vou ter, olha aqui, 4x é igual a 10 vezes 1, 10. X é igual, portanto, a 10 dividido por 4, e isso é igual a 2,5. 2,5 mol. Opa, olha lá, pessoal. Então, eu já sei que em 100 gramas de cálcio, eu tenho 2,5 mol de cálcio. Vamos voltar, então, aqui à nossa informação de que em um átomo nós temos 20 elétrons. Vamos, então, multiplicar os dois lados aqui por mol. Então, se eu tinha um átomo, agora eu vou ter 1 mol de átomos, né? Então, 1 mol vai possuir o quê? Não mais 20 elétrons, mas sim 20 mol de elétrons. Olha só o que eu fiz, pessoal. Eu só multipliquei um átomo por mol e 20 elétrons por mol. Então, um átomo passou a ser 1 mol de átomos e 20 elétrons passou a ser 20 mol de elétrons. Então, eu sei que em 1 mol de átomos do cálcio, eu tenho 20 mol de elétrons. Mas o exercício nos pede 100 gramas. E eu também sei agora que 100 gramas são 2,5 mol. Então, vamos colocar aqui quantos elétrons eu vou ter em 2,5 mol do cálcio. E vamos chamar aqui de X. Pessoal, fazendo de novo a continha, então, x vezes 1 é x, e 20 vezes 2,5, eu sei que 10 vezes 2,5 é 25, não é verdade? Então, 20 vezes 2,5 é 50. 50 é o quê, pessoal? Olha só, aqui mol de átomos com mol de átomos eu posso cancelar. Aqui desse lado eu estou procurando o quê? Mol de elétrons. Então, eu vou ter o quê? 50 mol de elétrons. Pronto, chegamos então, pessoal, aqui à resposta? Não, ele não perguntou para nós quantos mols de elétrons, e sim quantos elétrons nós temos em 100 gramas. Vamos substituir aqui pela constante de Avogadro, que nada mais é do que o número 6 vezes 10 a 23, não é isso? Então, nós sabemos que 1 mol é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23, e aqui nós temos 50 mol. 50 mol, então, vai ser x. Multiplicando cruzado, pessoal, x vezes 1 é x, 6 vezes 50 é 300, vezes 10 a 23. Vamos também colocar aqui, pessoal, em notação científica, olha só, na notação científica, eu vou ter aqui a potência de 10 multiplicada por um número entre 1 e 10. Então, para esse 300 virar um número entre 1 e 10, eu vou ter que deslocar a vírgula, olha aqui, 2 casas para a esquerda. Então, o x aqui vai ser igual a 3,0 vezes 10 a quanto? Olha só, se eu desloquei a vírgula 2 casas para a esquerda, eu vou ter, então, que aumentar o expoente em 2. Então, vai ser 10 a 25 elétrons. Esse, então, é o resultado aqui do nosso exemplo 3, quantos elétrons há em 100 gramas de cálcio, e nós vimos, então, 3 vezes 10 a 25 elétrons.
Pessoal, viram então que trabalhar com mol é saber utilizar aqui as regras de 3. É entender o que é que o exercício nos pede e sempre tentar chegar nas unidades que estão sendo trabalhadas. Então, se ele nos pede átomos, nós temos que trabalhar com átomos. E nós vamos sempre utilizar o mol aí como apoio para nós chegarmos aos resultados. Viram então que é muito importante vocês estarem aí com a matemática básica bem revisada. Então, pessoal, olha só, trabalhar com mol é trabalhar quase sempre com regra de 3. É bem tranquilo, é só nós entendermos o que é que o problema nos pede e aí manipularmos as unidades, tá legal? Mas isso aqui exige bastante prática. Por isso, na próxima aula, nós vamos fazer aí uma bateria de exercícios para revisar todos esses conceitos que nós estamos vendo aqui nesse nosso módulo sobre as massas atômicas e também agora sobre o mol. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.